Sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 2. João Marcos, já pode soltar a tela aí. Eu sei, amados, que o pessoal não presta atenção mesmo, né? Quando terminando bem, o pessoal deve ter falado, mas, poxa vida, eu gosto de começar, eu gosto de estar bem, eu gosto de... Mas, gente, na Bíblia, eu não vou me delongar nisso. Chegando em casa, faça uma pesquisa rápida de pessoas que na Bíblia começaram bem e terminaram mal. O que é que vem na sua cabeça assim? Começaram bem, mas terminaram mal. Saul é o caso clássico. Saul tinha tudo para ser o cara, como o pessoal diz hoje. Primeiro rei, de alta estatura, bonitão, como alguns que estão aqui. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, ficou louco pelo poder, foi atormentado pelo ciúme, pela inveja, e teve uma morte inglória, suicidou-se. Existem outros ainda. Mas o contrário também é verdadeiro. Nós temos pessoas que começaram mal e terminaram bem. No Novo Testamento, a gente poderia falar de Paulo. Começou mal, né? Ele era um perseguidor de cristãos. Paulo era um homem sanguinário. Há uma expressão em Atos dos Apóstolos, se não me engano está lá no capítulo 8, se não está por perto ali, que fala que Paulo respirava ameaças. Uma mensagem célebre do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre Paulo, ele chama Paulo de um touro bravo. Ele era um homem realmente indomável. E vai se transformar em Paulo, pequeno. Paulo significa pequeno. De Saulo, em homenagem a Saul, isso que você está pensando, ele vai terminar a sua vida sendo Paulo, o apóstolo de Cristo aos gentios. Essa é a 8ª e a última mensagem sobre Elias. A história de Elias é admirável. Nós começamos lá no capítulo 17 de 1 Reis, em que aparece Elias pela primeira vez na história, sem se referir diretamente acerca de sua linhagem familiar, apenas Elias o tesbita, dos moradores de Gileade. Da cidade de Dispé, na Galileia, esse gileadita aparece na história como alguém que ouvia a voz de Deus. E mais do que isso, como alguém que obedecia à voz de Deus. Deus dizia para ele ir em um determinado lugar, ele ia. Sair de um determinado lugar, ele saía. Um homem que foi mandado por Deus a Querite, lá foi sustentado a pão e carne, pela manhã e à tarde, bebendo água do ribeiro, nas imediações do Rio Jordão. Preste atenção disso, nas imediações do Rio Jordão. Você vai entender por que eu estou dando essa ênfase aqui. Ele aparece
nesse contexto. Depois Deus manda ele para Sarepta, que era a terra do inimigo. Sarepta era em Sidom, terra de Jezabel. O pai de Jezabel era rei em Sidom. E lá o Senhor o sustenta de uma maneira improvável. Ele é sustentado por uma mulher viúva, pobre, que tinha um filho. Quando ele a encontra, ela está apanhando lenha para fazer a última refeição da vida. Sabe aquela coisa de, olha, é comer e morrer? Mas o Senhor se utiliza de Elias e sua fé para multiplicar a farinha na panela, para multiplicar o azeite na vasilha. Durante 3 anos de provisão. Já pensou 3 anos sem fazer supermercado? Alguns aqui diriam amém, aleluia, amém. 3 anos sem precisar fazer mercado. Se isso não fosse o bastante, no interregno desse período, o filho da viúva adoece, morre e é ressuscitado ainda, a primeira ressurreição registrada na Bíblia. Elias sai dali e vai direto à presença de Acabe, se reúne com Obadias, um homem de Deus que estava no palácio, porque Deus usa, amados, aí eu vou deixar a aplicação para você. Deus usa pessoas em vários contextos. Elias no deserto, Obadias na corte do rei. Não importa onde você esteja, o que importa é que você seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Eu aprendi com Ronaldo Lidório que o nosso chamado não é geográfico. Deus usa, ou nos usa, em nossos dons, em qualquer lugar que estejamos. E ele até usa esse exemplo no seu livrinho chamado Vocacionados. Quem tem dom de pastor, é pastor no Brasil, na China, nos Estados Unidos, no Japão, em qualquer lugar do mundo, porque o chamado não é, André Bernardo, geográfico. Não é. Elias vai para o Carmelo. Lá acontece a grande batalha. E às 3h o Senhor derrama fogo do céu, que era o horário da oferta de manjares, o mesmo horário que o Senhor Jesus vai entregar o seu Espírito em outro monte, o Gólgota, anos depois. Deus faz dessas coisas. Deus usa Elias poderosamente. Mas no capítulo 19, Elias está cabisbaixo. Ele vai para o Monte Horebe, para um retiro espiritual. E chegando lá, ao invés dele renovar a sua fé, o seu chamado, ele se esconde na caverna. Ele começa a se achar o único fiel de toda a terra. Essencial. Alguém já disse que Elias sofria de complexo de essencialidade. E ali então o Senhor lhe indica algo muito interessante. No versículo 17, antes, 16. Ele havia falado para ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel, e o finalzinho do versículo 16, do capítulo 19 de 1 Reis, que eu quero destacar aqui. E Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, como profeta em seu lugar.
Max, a partir desse episódio aqui, Elias ficou com uma pulga atrás da orelha. Me permita essa expressão popular. Porque Deus disse: Elias, unge a Eliseu como profeta em seu lugar. E a pergunta que não quer calar é: ele fez isso de imediato? Sim ou não? Não. Fabiano, ele esperou. Quem sabe Deus mudou de ideia? Quem sabe Deus não iria renovar o seu chamado profético? Quem sabe essa história de ungir alguém no seu lugar fosse uma coisa que passou pela cabeça de Deus, mas ele mudaria de ideia. Passam-se anos, nós não sabemos quanto tempo exatamente, não vou precisar aqui. Elias ainda está assumindo a liderança dentre os profetas. Eliseu não vai aparecer em nenhum outro momento. Ele ainda vai enfrentar Acabe por conta da vinha de Nabote. Você se lembra muito bem. Com coragem, Elias vai dizer no capítulo 21, versículo 20, você se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Ele profetiza como seria a morte de Acabe. Ele seria alvo de uma flecha jogada por acaso. E ele morreria em sua própria carruagem, recostado nela e sangrando, e o seu sangue sendo bebido por cães. Ele profetiza a morte de Jezabel, que posteriormente seria jogada pela janela e morta, e também comida por cães, sobrando apenas partes do seu dedo, das palmas das suas mãos. E diante então dessa atuação tão forte, condizente, o Segunda Reis ainda vai começar com uma história também incrível, que eu compartilhei na quinta-feira, a não ser a anterior. Aqui ele está diante de Acasias, filho de Acabe. E Acasias não consulta o Senhor, mas consulta Baal-Zebub, que no Novo Testamento é chamado de Beuzebu, Senhor das moscas, uma divindade do maioral dos demônios. Elias é forte, ele é incisivo. 2 guarnições de 50 soldados cada somem do mapa. Quando ele manda descer fogo do céu, Elias era bom com esse negócio de mandar descer fogo do céu. Mas agora, amados, Elias está diante de uma realidade que todos nós, eu completei 50 anos início da semana, Norma completou seus 18, Edinho vai completar os seus 60 e tals. Uma realidade que todos nós vamos ter que encarar. Elias sabia que o seu dia chegaria. E mais do que isso, ele sabia que ele não iria morrer uma morte comum. Que assim como Enoque, em Gênesis capítulo 5, ele iria ser levado pelo próprio Deus. Daí então Elias planeja fazer a sua última viagem. Ele vai visitar as cidades onde haviam discípulos dos profetas. Ele vai passar em revista contando o seu testemunho final. Nesse contexto é que vai aparecer Eliseu, que cola com ele.
Elias me parece um tanto quanto a contragosto com essa situação, tenta liberar Eliseu, e Eliseu diz, não, eu vou com o senhor. Porque de alguma forma, o Senhor havia dito a Eliseu também, que aquele era o momento dele. Como lidar, amados, com a saída de um Elias e a entrada de um Eliseu? Como fazer uma transição de liderança, de sucessão de vida, de valores? Quem sabe você que é pai ao seu filho, numa empresa, na família, no ministério. Como fazer isso sem ficar com ciúme, inveja, sem ficar torcendo para dar errado só para sentir a sua falta? O que fazer quando Deus diz assim, está acabando o seu tempo? Você vai se apegar à sua posição, dizendo, não, daqui ninguém me tira. Um dia eu soube de um pastor que disse, eu só saio dessa igreja morto. Saiu, gente. Verdade, ou se foi para atender o pedido dele ou não, não sei, mas Deus o fez. Como que a gente termina bem? Como que a gente vive, então, para cumprir a nossa missão nessa terra, com a preocupação, preste atenção, de não apenas deixar uma herança, mas de deixar um legado. Herança é aquilo que a gente deixa para as pessoas. Legado é aquilo que a gente deixa nas pessoas. Esse é o texto de hoje. Vamos lá. Capítulo 2 de 2 Reis. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu no redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor e como você vive, eu não deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram, você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando por sobre a sua cabeça? Ele respondeu, sim, também, eu já sei, mas não digam nada. Em outras palavras, Eliseu está falando, deixa o homem se despedir, não lembra isso toda hora. Então Elias disse a Eliseu, fique aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram, você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando por sobre a sua cabeça? Ele respondeu, sim, também eu já sei, mas não digam nada. Mais uma vez Elias disse a Eliseu, fique aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. Viu por que eu pedi para você prestar atenção de que Elias no início do ministério estava no Jordão, bebendo das águas do Jordão, lá em Querite. E agora ele vai voltar de novo para o Jordão. Mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei ir sozinho. E assim os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância quando ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou seu manto e rolou e bateu com ele nas águas, os quais se dividiram para os dois lados e ambos passaram em seco. Preste atenção, manto na água do Jordão e o Jordão divide em dois lados. O mesmo que aconteceu com Josué. Agora acontece com Elias.
Mas não terminou, não. Se segura com essa ideia. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: está preparado? Quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: você fez um pedido difícil. Mas se você me vir, quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Até hoje tem crente, eu espero que os embaixadores aqui, mensageiros fazendo prova, não respondam isso, né? Como que Elias subiu ao céu? Elias subiu num carro de fogo, uma carruagem de fogo. Não é isso que o texto diz, amados. Ele subiu em um redemoinho. O carro de fogo, gente, foi os batedores. Não é? Não tem aqueles carros que fazem a proteção na escolta. A escolta divina. Mas ele subiu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai! Meu pai! Carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou-a em duas partes. Então levantou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão. Agora sim. Pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados. E Eliseu passou. Aconteceu com Josué, aconteceu com Elias, e agora acontece com Eliseu. Não clique, meu filho, por favor. Para cumprirmos nossa missão aqui nessa terra, precisamos marcar vidas a ponto de deixarmos um legado. O mais notável da história de Elias, queridão e queridona, é que ele sabia que seria levado aos céus sem passar pela morte. Por causa disso, ele nos dá um excelente exemplo de como devemos viver enquanto esperamos a volta de Cristo. E também serve de uma lição de que mais importante do que começar bem é terminar bem. Se você gosta de referências bíblicas, você vai anotar Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Gente, a presença do Senhor sempre esteve vinculada, dentre outras manifestações, ao redemoinho. Não precisamos ler todos os textos, mas Jó 38:1, Jó 40:6, Jeremias 23:19, Jeremias 25:32, Jeremias 30:23, Zacarias 9:14, Deus está presente no redemoinho. Aqui nós encontramos duas passagens, dois slides, duas telas. A primeira, João Marcos, por favor, meu filho, é a jornada de um profeta veterano com seu sucessor. É alguém que já tem uma certa idade, ou Deus havia dito que o seu ministério havia acabado, que de maneira altaneira, de maneira obediente, se submete a caminhar junto com alguém mais novo. Então essa jornada de um profeta veterano com um jovem sucessor. A segunda tela, João Marcos, é o pedido ousado de um jovem profeta.
Os jovens são caracterizados pela ousadia. E Eliseu fez uma coisa ousada, com base na tradição de Israel. Eu vou explicar daqui a pouco. Eliseu não tirou do nada essa ideia de porção dobrada. Havia um princípio em Israel que eu vou citar, mas ele foi ousado. Tem gente que não conquista nada na vida ou conquista muito pouco por falta de ousadia. Eliseu só teve uma oportunidade e ele disse: eu vou aproveitar, eu vou pedir. Elias levanta a bola e diz: o que você quer que eu lhe dê antes de partir? Ele foi direto, na veia: eu quero ter porção dobrada do teu espírito. Elias fica até desconcertado e diz: olha, isso é difícil, eu não sei se só Deus que pode dar, mas se você me vir subindo aos céus, aí tudo bem. É sinal de que você está preparado de fato para me suceder. João Marcos, a jornada de um veterano, é lindo isso. É lindo isso. Versículo 1 a 8, versículos de 1 a 8, o Senhor estava para tomar Elias e, de repente, ele tem Eliseu do seu lado. Eu tenho dito aqui e afirmado de que Elias é o único profeta que fez o seu sucessor. O único profeta que caminhou com alguém. Eu sei que talvez alguns aqui pensem em Moisés e Josué, mas por mais que Moisés também seja considerado profeta, Josué era mais um guerreiro militar, é mais um estrategista. Profeta mesmo, de raiz, foi o único. Deus providenciou tudo no texto que lemos. Nós não lemos o texto seguinte, mas no capítulo 19, o primeiro encontro de Elias com Eliseu foi quando Elias sai ao encontro de Eliseu, que estava lavrando 12 juntas de bois. Ele era boiadeiro. Elias passa por ele e lança o manto sobre ele. E Eliseu deixa os bois, corre atrás de Elias. Está lá em 1 Reis 19, a partir do versículo 16. Eliseu, muito novo ainda, diz assim: meus jovens, deixe-me beijar o meu papai e a minha mamãe, então eu vou segui-lo. E Elias responde: vai e volte, porque você já sabe o que eu fiz com você. Eliseu volta, pega a junta de bois, sacrifica tudo. Ele falou: eu não vou deixar nem um boizinho para eu não ter vontade de voltar. Gente, quem entrega a vida ao Senhor precisa entregar por inteiro. Precisa ser como aquele conquistador espanhol que, quando ocupava ou conquistou as ilhas espanholas aqui na América, ele fez questão de fazer o seguinte: assim que a tropa entrou em território indígena, à época, ele mandou queimar toda a frota de navios. E ele virou para os seus soldados, assustados com aquela ousadia, e disse o seguinte: nós voltaremos com os navios dos nossos inimigos. Como que aqueles soldados lutaram, Adonias? Para voltar para casa, amados, eles lutaram com unhas e dentes. Quem serve a Deus, amados, não pode olhar para trás. Jesus disse isso, não é? Quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto. Não é apto. Eliseu fez questão de sacrificar todas as juntas de bois que tinham, vendeu os equipamentos, cozinhou a carne, deu para o povo, que era churrasco, para dar e vender, e ele seguiu Elias. Agora, então, está na hora de Elias passar o bastão. E o manto está aqui recebendo, então, esse símbolo de autoridade.
Elias resolve passar, como eu já disse, nas escolas dos profetas. Gilgal, Betel e Jericó. Gilgal é o lugar do começo. Foi o primeiro acampamento do povo de Israel após cruzar o Jordão, lá em Josué capítulo 4. Foi lá em Gilgal que tudo começou, a ocupação, a conquista da terra. Gilgal e Betel havia centros de treinamento, numa importante estrada que ligava as duas cidades. Foi ali em Gilgal que Eliseu, por exemplo, misturou um pouco de farinha na panela onde havia um caldo feito com frutos de uma trepadeira venenosa e o veneno cessou. Em Jericó havia uma escola de profetas, mas que eram jovens muito inexperientes. Eles que chamaram Eliseu de lado e perguntaram primeiramente: você sabe que hoje o Senhor vai tomar o seu mestre? Eles eram estudantes das Escrituras, eles tinham conhecimento daquilo que iria acontecer, mas eles eram ignorantes demais acerca dos caminhos, das obras do Espírito Santo. Eles precisavam crescer, amadurecer. Em Jericó, amados, haviam águas envenenadas. E lá, Eliseu precisou passar, derramar sal naquelas águas, para torná-las puras novamente. Está lá no 2 Reis, capítulo 2, versículo 21. Eliseu foi até a fonte, jogou sal na água e disse: assim diz o Senhor, tornei saudável essa água, ela não será mais causa de morte, nem de esterilidade. Elias está caminhando e Eliseu está junto com ele. E repare essa jornada: Gilgal, Betel, Jericó. Quando Eliseu está lá ainda no capítulo 2, a partir do versículo 23, volta, faz o caminho ao reverso, chegando próximo de Betel, é que houve aquele episódio, no mínimo curioso, de 42 rapazinhos que mexem com Eliseu, provocando-o. Vou repetir com ênfase: provocando-o por conta de sua falta de cabelos. Sobe, calvo. Sobe, calvo. E o que aconteceu? 2 ursas aparecem, saídas do bosque, e despedaçam aqueles rapazes. Abrindo parênteses aqui, claro que esse episódio não foi apenas para nos defender, nós os carecas, de ataques e de chacotas. Aqueles rapazes estavam questionando a autoridade profética de Eliseu. Sobe, desqualificado. Sobe, homem sem valor. Sobe, 0 à esquerda. Quem é você para suceder o grande Elias? Quem é você para seguir em frente, em o nome do Senhor? Queridos, queridas, Eliseu não deixou Elias caminhar sozinho, porque ele foi leal até o fim.
Eliseu amava Elias como se fosse seu pai. Eliseu se recusou a deixar Elias antes dele ser levado para o céu. Elias pediu várias vezes para que Eliseu o deixasse ficar ou caminhar sozinho. Mas Eliseu insistiu. Na jornada desse veterano, nós temos, amados e amadas, a certeza de que Deus não deixa os seus servos desamparados quando eles estão perto do fim das suas jornadas. Deus não deixa. Não fica preocupado de como você vai terminar, porque se você terminar com Deus, você vai terminar bem. E Deus vai colocar pessoas do seu lado para lhe apoiar, para lhe ajudar, para lhe incentivar. Com gestos pequenos, com iniciativas talvez pequenas, inexpressivas até aos olhos dos outros. Mas Deus vai cuidar de você. Deus vai colocar amigos leais no seu caminho. Deus vai colocar pessoas que vão lhe servir de anteparo, de ajuda, de suporte. Nem Jesus, amados, foi desamparado, porque na cruz, dos 2 ladrões que o ladeavam, a um, ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nem Jesus morreu sozinho. Por mais que Paulo estivesse sofrendo a sua agonia, muitos o abandonando, a menção de que Lucas está comigo. Ele escreve a Timóteo: Lucas está comigo. Eu deduzo que essa fala foi como que para encorajar Timóteo a visitá-lo. E Timóteo, quando conseguiu visitá-lo, já era tarde demais. É a minha dedução, porque ao final de Hebreus aparece menção de Timóteo sendo solto da prisão. Porque aí o pessoal aproveitou que Timóteo estava ali e acabou prendendo ele. E Timóteo era tímido, fraco no seu ânimo, a ponto de Paulo dizer: participa comigo, Timóteo, na sua segunda carta. Participa comigo dos sofrimentos. Deus não deixou Elias só. E daí então, meu querido João Marcos e queridos e queridas, Eliseu é ousado ao fazer um pedido incrível, que pode parecer até inusitado. No versículo 9, quando tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você. E ele disse: eu quero receber por herança porção dobrada. Em Deuteronômio 21, 17, diz: pelo contrário, deve reconhecer por primogênito o filho da mulher que ele não ama, dando-lhe dobrada porção de tudo que possuir, porque aquele é o primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura é dele. O que Eliseu está pedindo a Elias foi o mesmo que Jacó, só que de maneira ordinária, fez em relação ao direito de primogenitura. O primogênito, atenção, os filhos mais velhos aí, ganhava a bênção maior, a bênção do primogênito. O que Jacó ganhou por o engano, o enganador que era, Eliseu ganhou de maneira sóbria, honesta. Eu quero a bênção da primogenitura. Eu quero.
A Nova Versão Internacional traduziu assim: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Eliseu, amados e amadas, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, fez muitos mais milagres do que Elias. No capítulo 17 de 2 Reis, nós vamos encontrar o fim do ministério de Eliseu e algo muito interessante que aconteceu. Quando, por exemplo, capítulo 13 de 2 Reis, Eliseu sofria de uma enfermidade, da qual ele viria a morrer, e ao ser sepultado, versículo 20, do capítulo 13 de 2 Reis, ele foi sepultado, e quando os moabitas invadiram a terra, aconteceu que enquanto alguns sepultavam um homem, jogando na sepultura de Eliseu e fugindo, se segurem na cadeira com o que aconteceu. Quando o cadáver daquele cidadão tocou nos ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os pés. O homem Erivelto, morto, fez um milagre. Esse é Eliseu. É Eliseu. O que recebeu o manto de Elias caindo sobre a sua cabeça. Aquele que testemunhou em loco Elias sendo levado aos céus em um redemoinho. Só deu tempo de Eliseu falar: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Ele repete o mesmo milagre com o manto no Jordão e segue o seu caminho. Queridão, queridona, Deus nunca deixa a terra sem um testemunho de um homem de Deus. Para cada Elias que Deus leva, Ele deixa um Eliseu. Para cada Elias que termina o seu ministério, surge um Eliseu para começar o seu ministério. Eu comecei o culto falando aqui dos novos diretores de missões, da convenção fluminense brasileira, da ordem dos pastores, de igrejas. Amados e amadas, Deus nunca deixa a sua igreja sem líderes, sem referências. Claro que nós lamentamos quando um líder cai por uma questão moral gravíssima. É claro que isso faz a gente chorar. Mas Deus sempre levanta, amados. Tem gente que deixa de trabalhar num determinado ministério e fica falando assim: eu quero ver como aquela igreja vai viver sem mim. E eu sempre respondo: vai viver melhor. Porque a obra de Deus, amados, homem nenhum pode parar. É de Deus, amados. Sai Elias entre Eliseu. Me permita ser repetitivo aqui, para você pegar bem o fio da meada. Sai Elias, entra Eliseu. Sai Elias, entra Eliseu. Com isso, algumas aplicações que a gente precisa guardar no coração. A primeira é o seguinte: nós temos que sempre ter pessoas nos seguindo. E nós temos de estar sempre seguindo alguém. Nenhum de nós, amados, é uma ilha. E eu me lembrei de John Donne na sua poesia: nenhum homem é uma ilha isolado em si mesmo. Cada ser humano é uma parte do continente, uma parte de um todo. Se um torrão de terra for levado pelas águas até o mar, a Europa ficará diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse o solar de teus amigos ou o teu próprio. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano, e por isso não pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por ti.
Esse sermão de John Donne serve de referência para a gente. Ninguém vive sozinho, queridão e queridona. Ninguém precisa caminhar sozinho na obra de Deus. Não. Chame alguém para fazer visita com você, já vai ensinando isso. Chame alguém para ficar na mídia com você, já vai ensinando isso. Chame alguém para cantar junto com você, para tocar junto com você, para pregar junto com você, até mesmo no seu trabalho onde você está, lá mesmo. Chame alguém para fazer um pão com você, para fazer um bolo com você, para consertar a geladeira junto com você, para dirigir o carro junto com você, para estar junto do seu consultório junto com você, do seu escritório, de qualquer lugar, amados. Nós não podemos caminhar sozinhos, achando que quando pararmos, nós vamos levar para o túmulo tudo aquilo que a gente aprendeu. Ensine alguém. Ensine alguém. Deixe um legado na vida das pessoas. Deixe alguém dando continuidade àquilo que você está fazendo. Eu não estou falando para você aposentar cedo, porque crente aposenta quando morre. Você não tem que parar. Mas, de todo modo, tem alguém junto de você. E seja também, meus jovens, sejam humildes o suficiente para aprender com quem já está na caminhada. Não critique os seus métodos. Não questione o quanto ele está desatualizado acerca de algumas questões tecnológicas. Caminhe junto. Aprenda do caráter de homens de Deus que podem saber menos que você, mas que têm muito mais piedade e caráter do que você talvez vá ter em toda a sua vida. Seja humilde. Nós precisamos, olhe para mim, amados, é essa a ideia. Nós precisamos de alguns Eliseus em nossas vidas, não é? Eles nos dão força. São figuras raras, são nossos amigos íntimos, são aqueles que estão conosco, em nosso favor, disponíveis para ouvir, ajudar, atenuar as críticas, ajudar em oração, caminhar conosco, nos encorajar. Nós precisamos, amados. Pessoas precisam de pessoas, você precisa se cercar de alguém, sabe? Não se isole, sabe? Não bloqueie as pessoas no seu WhatsApp, não feche as portas da sua casa para ninguém, não faça isso. Abra sua vida, solta essa tranqueiragem toda que está dentro de você, compartilha com alguém, caminhe com alguém. Permita que Simão Cirineu lhe ajude a carregar a cruz. Como aconteceu com Jesus. Jesus tomba e os homens obrigam Simão Cirineu a carregar. Mais tarde ele vai ser pai de Rufo, crente lá na cidade de Roma. Você não sabe, queridão e queridona, o bem que você está fazendo a quem está junto de você. Talvez ele vai ser melhor que você, como Eliseu foi muito melhor do que Elias. Mas não tenha esse tipo de preciosismo, não. Caminhe junto. Ensine. Uau. Sabe, não guarda o que você sabe para você. Não. E depois, João, Deus mantém com honra o fim da vida dos seus servos e das suas servas. Ele vai até o fim, na eternidade ainda os recebe de braços abertos. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, o salmista vai dizer. Gente, morrer com Cristo é lucro, sabia? E Deus honra. Eu me emociono quando eu lembro de Estevão, o primeiro mártir. Está lá em Atos capítulo 7. Cheio do Espírito Santo, Estevão fita os olhos aos céus e vê a glória de Deus e Jesus de pé, à direita de Deus. Eu me emociono em saber que Estevão morreu como viveu. Foi uma testemunha fiel.
Ele reconheceu que Deus estava com ele e que Jesus estava honrando a ele em meio à chuva de pedras atiradas na sua direção. A emoção chega até o máximo quando, em meio àquelas pedradas, ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele imita o seu Salvador, que na cruz do Calvário disse: Senhor, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele imita Jesus também quando ele diz: Senhor, não os condenes por causa desse pecado. A mesma coisa que o mestre dele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Gente, nós temos que viver uma vida tão intensa para Deus, queridão e queridona. E como já disse alguém, quando chegar a hora da nossa morte, a gente só morre. Você tem que viver uma vida tão intensa, e quando chegar a sua morte, você só morre. Charles Swindoll fala assim: quando um homem ou uma mulher de Deus morre, nada de Deus morre junto dele. A gente às vezes se esquece disso, amados. A gente fica tão preso à vida de certas pessoas que a gente pensa que não pode fazer nada sem elas. Isso é limitação de mente. Quando um servo poderoso se vai, Deus tem milhares de outros que nunca dobraram seus joelhos diante de Baal. Quando Elias morreu, veio Eliseu. Deus havia deixado outros 7.000. Não dá, amados. Sai Elias, entra Eliseu. Por isso que ao final de sua vida, o alquebrado Paulo, envelhecido não pela idade, porque Paulo não era tão velho. Paulo não era tão velho. Nas minhas contas aqui, rapidinho de cabeça, Paulo não tinha 50 anos. Se tinha, era um pouco mais. Mas ele havia sofrido tanto por conta do ministério. Mas ao final de sua vida, Paulo diz: eu já estou sendo oferecido por libação, por oferta. O tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Dando um clique, meu filho, para terminar. Tem muita gente aqui que está começando. Eu olho para vocês, eu me animo, me encorajo. Vocês vão dar continuidade. Alguns de vocês estão da metade para o final da carreira. Eu também. Mas o que me encanta é saber que eu tenho que estar envolvido com pessoas até o fim, marcando vidas e deixando nelas a vida de Deus. Olha, se você está pensando que vai colocar um pijaminha de bolinha, aquele chinelinho de pantufa e aquela cadeirinha do vovô, nheco, nheco, e agora só vai descansar, tira essa ideia maluca da cabeça. Tem muito trabalho para você fazer. Tira o pijama
Beto, tira o pijama. Coloca o uniforme. Vamos ganhar vidas para Jesus. Aleluia. Vamos impactar essa geração. Aleluia. Glorinha, tira o pijama. Daiana, nem ouse olhar para o pijama. Ninguém aqui está terminando carreira. Mas quando esse dia chegar, pode ter certeza que eu e você vamos terminar bem. E vamos dizer, como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E sabe o que você vai ouvir de Jesus? Fabiano, muito bom, servo bom e fiel. No pouco, foste fiel. No muito, te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você pode dizer amém? Eu só quero que Elias fique de pé. E alguns Eliseus também. Podem ficar de pé. Para terminarmos com uma oração. Gente que está animado, encorajado, motivado a seguir. A seguir. O mundo está difícil. Os Acabes estão aí. Mas, gente, encara em o nome do Senhor. Aquilo que Eliseu gritou quando viu Elias sendo arrebatado, está valendo para os nossos dias. Ele gritou: onde está o Senhor, Deus de Elias? E eu respondo: Ele está entre nós. Ele está avante de nós. Vamos segui-lo. Deus, obrigado por esta palavra. É uma palavra de encorajamento. Há Elias e há Eliseus aqui. Homens e mulheres que estão ora na metade para o final, ora do início até a metade. Mas gente que está aqui para servir, para trabalhar, para pregar o Evangelho com a vida, com o exemplo, com as palavras. Deus, obrigado porque o Senhor não deixa a sua igreja órfã de lideranças. Obrigado, ó Pai, porque a sua igreja não é desprovida de gente boa de trabalho. E o Senhor vai manter essa igreja no caminho certo. E o Senhor vai dar pessoas mais para o som, para a mídia, para a música, para o evangelismo, para a visitação, para a recepção, para projetos missionários, crianças, enfim. Deus, o céu é o limite. Nós vamos prosseguir, Senhor, porque o Deus de Elias é por nós. Ele está aqui em nosso meio, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ore silenciosamente, queridão e queridona. Receba essa palavra. Seja servo e serva do Deus Altíssimo hoje. Tá ok? Hoje.